Oi, eu sou a Amanda Oi, eu sou a Ana Lu. e esse é o Só Mais Uma Coisa. Você se lembra dos objetivos que você colocou pra si mesma pra fazer em 2026? Comprar um carro novo, sair de casa, largar meu emprego, esse tipo de coisa que você anota como seus objetivos pra fazer nesse próximo ano. Tá na virada do ano, em janeiro, e você tá se planejando. Só que, gente, ao longo do ano, eu pelo menos vou esquecendo dos meus objetivos. E chega agora, mais ou menos em maio, e eu fico tipo, caraca, isso era um objetivo que eu ia cumprir esse ano, e que eu queria, pelo menos, cumprir esse ano, só que eu não fiz nada pra cumprir ele. A ideia de gravar esse episódio veio quando a gente gravou o episódio sobre sair de casa. E eu fiquei muito orgulhosa da Amanda porque sair de casa era um objetivo dela e ela cumpriu ele em abril. Eu fiquei em choque e eu confessei que eu sou o tipo de pessoa que coloca vários objetivos pra si mesma, mas não vai assim realmente atrás de todos eles. Então, esse episódio é um lembrete assim pra vocês de tipo, então, você se lembra daquele seu objetivo pra 2016? Você já correu atrás dele, tomou alguma iniciativa pra ele se concretizar? E também pra gente se expor assim, a gente vai voltar nos nossos objetivos pra 2026, que a gente escreveu aqui. A gente tem inclusive um episódio dedicado só a isso. Então, se vocês quiserem escutar, eu recomendo, porque também nunca é tarde demais pra você botar seus objetivos em prática. Então, esse também é um lembrete que a gente quer botar aqui. Se você ainda não fez nada pra correr atrás de tal coisa que você queria, ainda dá tempo. E eu acho que é muito importante ter esse tipo de lembrete. Esse episódio é mais um checkpoint, assim, dos nossos objetivos. Então, assim, a gente tá gravando ele no meio do ano. Então, é bom que às vezes a gente consegue rememorar o que a gente estava pensando no começo do ano e às vezes estabelecer novas metas ou metas mais simples pra conseguir, de certa forma, atingir alguns dos nossos objetivos, né? Eu achei muito legal quando a Ana Lu sugeriu a gente fazer esse episódio, porque geralmente a gente não faz isso. E uma coisa que eu ando, sei lá, falando muito disso na terapia é que muitas vezes a gente tem um objetivo muito difícil e a gente traça ele e a gente não olha para as conquistas, pequenas conquistas que a gente vai tendo ao decorrer desse tempo, sabe? Tipo, antes de você chegar naquele objetivo muito grande, às vezes você não vai chegar naquele objetivo muito grande, mas você já fez outros passos que estão te levando para aquele lugar. E a gente sempre precisa celebrar também essas conquistas, sabe? Tipo, acho que às vezes a gente sempre olha pro objetivo grande e se a gente não concluiu ele, ai meu Deus, foi um fracasso, não consegui conquistar. Mas cara, que outras coisas você fez ao longo desse tempo que podem ter, enfim, sido até melhores, outros caminhos diferentes daquele que você pensava que era o certo. Então, a ideia é literalmente, tipo, olhar pro que a gente tinha pensado no começo do ano e ver se, enfim, isso faz sentido com a nossa vida agora, se é algo que a gente vai conseguir colocar em prática, se a gente quer colocar em prática isso ainda, porque também às vezes era um objetivo lá atrás que agora talvez não faça tanto sentido, né? Exato. E eu sou uma pessoa que eu amo esse período de início de ano, que eu fico tipo, esse ano vai ser diferente. E eu sou, assim, otimista demais, eu acho. Eu coloco coisas demais, eu acho que, nossa, esse ano vai ser impecável. Mas eu acho muito legal fazer esse checkpoint, assim, no meio do ano, porque agora eu já tenho mais uma noção de como meu ano vai ser, assim, esse último semestre. Porque no começo do ano, tudo bem, que eu tava me formando na faculdade, já tava começando uma fase nova da minha vida, eu não sabia muito como ia ser esse ano. Então eu acho justo, assim, eu ter sido tão otimista assim, porque eu não sabia que, por exemplo, a vida ia ser tão corrida. Então, gente, eu tô lendo aqui, eu coloquei me alongar todos os dias. Diva, com que tempo, entendeu? Então, eu também gostei muito do que você falou, de, tipo, também se parabenizar às vezes, de ficar tipo, ok, você pode não ter conseguido sair de casa, por exemplo, mas você já tomou pequenos passos pra conseguir fazer isso no futuro. Então, achei essa ideia de episódio muito legal, tô muito animada pra falar sobre isso, porque eu também preciso de um puxão de orelha pra ir correr atrás de umas coisas que eu literalmente esqueci que eu tinha anotado pra mim mesma como objetivos desse ano. Então, a ideia é passar pergunta por pergunta que a gente respondeu pra si mesmas nesse episódio de objetivos pra 2026. A Amanda fez, gente, sei lá, uma fotinho assim de um formulário pra preencher, respondendo cada uma dessas perguntas. E a gente mandou no nosso grupo de WhatsApp, na nossa comunidade, um link no Drive que vocês podiam imprimir e responder as próprias perguntas. A gente vai deixar o link no Drive de novo no nosso grupo de WhatsApp. Então, se você quiser responder as perguntas que a gente vai fazer nesse episódio, entra lá na nossa comunidade e a gente vai disponibilizar lá. Mas a gente vai passar pergunta por pergunta e ver como a gente tá até agora. Podemos começar, amiga? Vamos começar. Você quer dar a primeira? Bom, posso começar. A primeira pergunta é:
Com quem eu quero passar mais tempo em 2026? E aí, amiga? Eu tinha falado que eu queria passar mais tempo com a minha irmã e com os meus amigos. E, sendo bem sincera, esse é um objetivo que eu estou falhando. Eu vejo a minha irmã com muita pouca frequência hoje em dia. Que nem a Ana Lu falou, eu saí de casa. E quando você sai de casa, enfim, fica mais complicado de você ver sua família o tempo inteiro. E, bom, eu já falei isso aqui algumas vezes, meus pais são separados. A minha irmã, ela já tem 21 anos, então cada um tem uma rotina diferente. E fica muito difícil de eu ver ela com frequência. Mas na semana passada ela veio em casa, a gente saiu pra comer, ela veio ficar no meu apartamento, que ela nem chegou a conhecer, ela veio só uma vez. E aí depois, na semana passada, por conta da correria, tipo, as outras vezes meus pais vieram, a minha irmã não conseguia vir, e aí acabava que a gente não se encontrava. E muitas vezes a gente se reveza também, tipo, uma vai pra casa de um pai, outra vai pra casa da mãe. Então, acaba que muitas vezes a gente não consegue se Vocês se encontrar. desencontram. E é bem difícil, assim, porque ela também tem uma rotina hoje em dia muito corrida, porque ela trabalha, ela tá na faculdade, e conciliar essas coisas, minha irmã estuda no noturno. Tipo, de dia de semana é praticamente impossível. E final de semana é aquela correria, né? Mas enfim, esse final de semana vai ser festa de aniversário dela, eu vou ficar com ela. E realmente isso é uma coisa que eu preciso colocar mais em prática. E você, amiga? Nossa, eu coloquei muitas pessoas nessa lista. Eu coloquei meus avós, que eles recentemente se mudaram pra São Paulo. Então eu tô com mais fácil acesso a eles. E assim, com certeza, né? Comparado a antes, quando eles não moravam em São Paulo, eu tô vendo bem mais eles, mas eu acho que eu poderia ver mais ainda. Meus pais, eu moro com os meus pais. Então, tá cumprido. Assim, o objetivo era, tipo, passar mais tempo de qualidade. Então, sair pra jantar, sabe? Fazer coisas que não sejam tão do dia a dia. E eu acho que a gente tá cumprindo bem. Recentemente eu fui ver um jogo de futebol com meu pai. Foi legal. Meu Qual namorado. jogo? Ah, do Palmeiras. Contra Eu não quem? lembro. Eu não lembro. Algum Atlético, eu acho. É isso. Ai, gente, eu gosto de futebol, mas eu não tenho essa memória. Às vezes meu pai e meu irmão ficou tipo, não, eu sei exatamente o que aconteceu esse dia. Foi o dia lá que o Palmeiras jogou contra o Corinthians e ganhou de 2-0 e o Endrick fez gol. Tipo, eles lembram de cada detalhe. Não, eu não sei nada. Eu só You're just a gosto de girl. estar lá. Eu gosto de assistir, eu gosto de estar lá, mas eu não vou lembrar. Botei meu namorado, isso eu tô cumprindo. Meus amigos e novos amigos. Gente, isso eu não estou cumprindo. A Amanda falou que a irmã dela só conheceu o apartamento dela uma vez. Eu não conhecia o apartamento da Amanda ainda. Exato. Isso, Isso é um isso é uma absurdo. falha mesmo. É, realmente, Muito! amiga, você precisa vir aqui. Sim, mas isso é uma coisa que eu tô percebendo, assim, ao longo desse ano. Que se vocês escutaram aquele episódio e se tudo der errado, vocês sabem que esse ano não tá sendo assim tão fácil. Eu diria que tá sendo puxando lá pro lado dos mais difíceis. Mas isso é uma coisa que eu realmente quero. Tá muito difícil achar tempo na minha rotina pra passar mais tempo com os meus amigos, mas eu quero começar a priorizar isso. Tipo, não sei, hoje em dia eu tô priorizando sono, não sei o que, isso é importante. Mas eventualmente eu acho que tudo bem eu sacrificar uma hora do meu sono pra, por exemplo, conhecer o apartamento novo da Amanda. Então eu quero muito mudar isso na minha vida, ver mais meus amigos, porque pelo amor de Deus, isso é uma coisa que deixa as pessoas malucas, não ver amigos. E eu coloquei e novos amigos. Eu não fiz nenhum novo amigo esse ano, que eu acho que, né, na vida adulta, gente, eu quero muito fazer um episódio só sobre isso. Talvez falar com alguém mais velho, que já tá mais tempo fora da faculdade, porque é a primeira vez na minha vida que eu não, assim, tô num espaço, tipo, escolar, que tem várias opções de amigos, várias pessoas que eu vejo todos os dias, que não sejam os meus colegas de trabalho. Então, como fazer amizade na vida adulta? E eu tô tendo dificuldade em navegar isso. Eu sinto que eu fazia mais amigos fora desses contextos, conhecendo amigos de amigos, mas se eu nem tô vendo meus amigos, como eu vou conhecer gente nova, entendeu? Então, eu tô Sim. meio nesse lugar. Então, contem aí se vocês têm interesse em ouvir um episódio assim. Eu tava pensando em chamar alguém pra falar com a gente, que já tá fora da faculdade faz mais tempo. Mas é uma ideia. Mas isso definitivamente é uma coisa que eu quero mudar. É uma habilidade a melhorar, amiga, que você tinha colocado. Eu coloquei teclado, cozinha e dirigir. Teclado. Nossa, gente, eu tô tendo muita dificuldade pra achar tempo pra tocar teclado também. Então, esse ano eu tinha colocado como objetivo, tipo, tocar aquela musiquinha de Crepúsculo, sabe? Tan, 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 Aham. sabe? Tcharam. Tcharam. Mas eu não tive tempo de sentar e pegar a música, entendeu? Tipo, isso é uma coisa que você tem que sentar e, tipo, testar várias vezes até sair. Não tenho mais tempo, mas as músicas que eu sei tocar saem mais automaticamente. De vez em quando eu sento lá e toco Champagne Problems, que eu já falei aqui no podcast também. Cozinha, zero, gente. Não pego na panela só pra fazer meu café da manhã. Eu deveria fazer mais. Inclusive, eu falei pra minha mãe esses dias, ela ficou tipo, sim, filha, você precisa, qualquer dia você vem aqui na cozinha comigo. E dirigir. Também dirigi, eu larguei completamente. Falei, me assumi como uma passenger princess, mas isso é uma coisa que eu vou
tentar achar mais tempo, sei lá, nos meus finais de semana pra eu pegar o carro dos meus pais e sair dirigindo. Isso é uma coisa que eu quero mudar também. E você, amiga? Bom, essa é polêmica. Eu falei com a Ana Lu sobre essa há um tempinho atrás, que eu tinha colocado como habilidade a melhorar era sobre a criação de conteúdo e aprender a ser blogueira. Sim, e tipo, gente, foi um processo de autoconhecimento também, pautas de terapia, que eu cheguei à conclusão de que eu não nasci pra isso, pra ser blogueira, e isso foi, tipo, enfim, meio que uma revelação pra mim, porque era algo muito penoso, assim, e, tipo, eu não vejo prazer. E, assim, eu comecei a refletir realmente que eu nunca gostei de compartilhar a minha vida pessoal para pessoas que eu não conheço. Tipo, eu sou uma pessoa mais reservada nesse sentido, tipo, não é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu sei que criar conteúdo, querendo ou não, você precisa compartilhar alguma coisa. Claro que não precisa ser todas as coisas da sua vida, mas não é algo que eu me sinto confortável. Então, esse é um objetivo que eu acho que eu vou recalcular a rota, sabe? Tipo, eu prefiro focar mais no podcast, em compartilhar as coisas que eu compartilho aqui com vocês. E até porque esse ambiente eu acho ele mais controlado. Completamente mais controlado. Gente, o Exato. TikTok é uma selva. É, exato, exato. Tipo, não é uma coisa que eu acho que eu ia conseguir lidar bem e nem é uma coisa que eu acho que eu quero, sabe? Tipo, eu nunca quis ser famosa, tipo, eu, Amanda. Óbvio que eu quero que o podcast dê certo, eu quero que a gente cresça, mas eu não me vejo, talvez, sendo, tipo, a cara e a estrela, sabe? Tipo, na frente. É meio loucura, porque eu sei que eu sou leonina, mas, enfim. Esse objetivo, tipo, não era um objetivo que eu acho que faz sentido pra mim. A terceira pergunta, na verdade, ela é um pouco próxima, mas eu acho que a gente colocou respostas diferentes, né? Que é uma Sim. qualidade a desenvolver. O que você tinha colocado, amiga? Nossa. Essa eu acho que eu tô conseguindo cumprir. Eu coloquei me estressar menos com as pequenas coisas. Eu sou o tipo de pessoa que, meu Deus, entendeu? Tem alguém no metrô andando devagar, eu vou virar um monstro. Eu tô 5 minutos atrasada, eu vou virar um monstro. Só que eu acho que eu, não sei, eu não tô me estressando menos com pequenas coisas porque elas ainda acontecem, eu tô me estressando menos. Eu tentei recalcular um pouco a minha vida pra evitar me estressar com essas pequenas coisas. Então, eu tô me estressando porque eu tô me atrasando 5 minutos, então eu vou acordar 10 minutos mais cedo, entendeu? Sim. E foi inclusive tema de episódio aqui, que eu não vou lembrar agora qual, que eu pensei, tipo, não, tá, temos que mudar isso. Mas então pelo Sim. menos um dos objetivos tá caminhando pra ser cumprido. E você, amiga? Eu tinha colocado que eu queria desenvolver o meu poder de comunicação, que era uma coisa que eu queria trazer até pra, tipo, aqui pro podcast mesmo. Assim, acho que não. Mas, bom, pra quem não sabe, eu tô passando por uma experiência de trabalho, tipo, bem disruptiva, assim, no começo. Eu tô num programa de trainee. E aí, enfim, você acaba que é muito holofote, assim, nesse lugar, e você faz vários treinamentos. E eu acho que, tipo, tem vários treinamentos que me levam pra esse lugar. Não de treinamento de comunicação, mas de eu enxergar, tipo, quais são as minhas facilidades, o que eu posso desenvolver, enfim. E eu descobri que eu sou uma boa comunicadora. E aí, isso já é uma coisa mais nata, assim. Então, acabou que foi uma habilidade que eu meio que falei, então fica aí, né? Um beijo. E agora a gente vai aprender outras coisas. Mas era uma coisa que eu queria. E outra coisa também que eu queria e que eu ainda não fiz, mas eu vou fazer, é aula de espanhol. Espanhol. Caraca, isso é legal. Eu acho que eu comentei, nossa, amiga, vamos fazer juntas. Sim. Sim, eu acho bem legal, amiga. E isso é uma coisa que, enfim, hoje eu tava literalmente. Engraçado, eu nem tinha lembrado disso, eu lembrei agora lendo a pergunta. Mas eu estava procurando hoje aulas de espanhol, tipo, numa escola de espanhol perto da minha casa. Sim. Tipo, bizarro. É. Mas aí, tipo, seria pro segundo semestre, porque, tipo, já fecharam as turmas, então eu teria que ir pro segundo semestre. Mas eu acho que é literalmente uma coisa que eu vou fazer. Só que eu fui ver, gente, é muito caro, tá? Fazer aula de língua. Eu realmente vi o quão burguesa safada eu fui quando eu era criança. Porque é muito caro o curso e os livros são super caros. Tipo, um livro é R$ 350. Aqueles livros tipo de aula, sabe? Eu fiquei. Duolingo é de graça. Exato, exato. Eu acho que eu vou aprender com aquelas IAs. Não, eu acho que, tipo, vamos ver o que vai ser feito. Mas vale muito uma aula de línguas, tá? Eu falei Duolingo é de É. graça. E assim, tem muitos erros bobos, assim, de concordância que tem no Duolingo que às vezes me irritam. Mas eu faço diariamente meu Duolingo de italiano pra manter a prática e não perder o hábito de estar sempre escutando em italiano, assim. Mas eu sou super a favor de você ter alguma aula e se comunicar com alguém. Eu acho isso muito legal. É um dos objetivos que eu tenho, assim, pra minha vida. Nesse momento da minha vida é inviável, assim, eu botar mais uma aula na minha vida. Mas queria muito fazer aula de italiano, de espanhol. Eu quero virar uma pessoa poliglota. Gente, o ministro Luiz Roberto Barroso foi falar lá na nossa colação de grau. Tenho que falar disso. Gente, esse homem falou português, inglês e espanhol no discurso dele. E eu fiquei, cara, eu quero muito
chegar, assim, na idade dele. Ser uma ministra do STF. Isso também, mas, tipo, e ter todo esse conhecimento, entendeu? Eu quero, sei lá, usar a minha vida pra coletar conhecimento, entendeu? Eu quero usar a minha vida pra aprender muitas línguas, entendeu? Sim, amiga, meu, esse objetivo e eu vou roubar ele pra mim em algum ano da minha vida. Não vai ser nesse, mas. Eu não sei, tipo, eu fiquei pensando muito nisso, assim, porque eu não tinha. Eu falava que eu queria fazer espanhol, né? Eu falei disso no começo do ano, mas o tempo foi passando e que nem eu falei, tipo, eu entrei nesse trabalho e que, tipo, eu tive uma adaptação e realmente eu não sabia o que ia acontecer. E aí depois eu me mudei, foi tudo no começo do ano. Então isso acabou ficando em segundo plano. Mas aí hoje eu tava pensando, eu falei, putz, mas eu preciso começar. Tipo, se eu não for atrás disso, e pra mim, por que que eu queria fazer um curso de espanhol? Porque querendo ou não, fazer um investimento financeiro nisso, no meu estudo, pra mim é algo que, tipo, enfim, faz sentido, sabe? E eu acho que, tipo, eu daria mais valor também pra aula, tipo, sabendo do valor e sabendo que eu que paguei e que eu que tô fazendo isso por mim, sabe? Tipo, acho que isso é uma das grandes coisas da vida adulta, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e isso é muito verdade. Só que é muito legal você se sentir responsável por uma coisa que, tipo, realmente vai te fazer bem, sabe? Tipo, não são meus pais agora que estão me mandando fazer espanhol, eu vou fazer espanhol porque eu quero fazer, eu Porque vou eu pagar. quero. E eu vou, tipo, pra aula e eu não vou faltar a aula porque eu quero tá lá, entendeu? Então, eu ainda não decidi como que eu vou fazer, porque são, tipo, 4 horas por semana. Aí, ou eu vou fazer de sábado, que eu acho meio baixo astral, ou eu vou fazer depois do trabalho, o que é super insalubre também. Também. É, gente, sacrifícios nessa vida. Exato, É. mas Amiga, vamos passar pra próxima. vamos. Como eu quero que o meu dia a dia seja? Ai, sim. Olha, eu vou ser bem sincera, eu acho que o meu dia a dia ele tá saindo bem como eu tinha planejado, mas eu não imaginava isso. É porque, assim, pra quem não sabe, ano passado eu tive um ano muito miserável, assim. Tipo, eu era uma pobre coitada. Eu olho pra trás, eu olho e falo, gente, coitadinha, juro. Toda vez que eu lembro Tadinha. daquela fase, toda vez que eu lembro daquelas. Mas é engraçado, é que nem a gente falou no episódio de vitimismo, eu não me via como vítima. Tipo, eu não vi o quão coitada eu era, sabe? Mas hoje em dia eu olho pra trás e eu falo, meu Deus, ela não sabia. Porque eu acho que na época eu achava que a vida era assim, sabe? Eu tava tipo, mano, é A isso. vida adulta é esse sofrimento mesmo. Let's go, let's go. E não é. E aí eu lembro que os objetivos e os hábitos que eu coloquei, eles eram, tipo, literalmente o mínimo, assim, sabe? Tipo, me exercitar, me alimentar bem, ver os meus amigos, ter uma vida mais equilibrada. Que é o que o meu trabalho hoje em dia me proporciona, graças a Deus. Em que, tipo, tudo bem, eu trabalho o dia inteiro, eu sou CLT, então, tipo, das 9 às 6 da tarde eu estou trabalhando, Batemos mas hoje em ponto. dia eu bato ponto. Exato. E eu trabalho só 8 horas por dia. E depois que acabou, eu vou pra minha casa, entendeu? E eu vou pra minha casa. E aí eu faço academia, eu vou no mercado. Aí se eu quero ir no sacolão, eu vou. Hoje, por exemplo, foi dia de feira, eu fui comprar os meus legumes na feira. Ai, que tudo. Tipo, juro, eu fui lá pechinchar na feira, sabe? E assim, tipo, eu não imaginava que eu poderia. De verdade, gente, de verdade, é que vocês não estão entendendo do lixo ao luxo que eu fui. Tipo, foi muito rápido, sabe? E aí, eu não, às vezes nem consigo entender como um dia eu vivi uma vida, tipo, muito pior que essa, assim. E como que eu consigo viver essa, tipo, dessa forma e desse conforto que eu sei. E eu sei que eu estou falando de recorte de classe e raça muito específico, que eu sou extremamente privilegiada. Não estou falando isso. Mas, olhando pro passado e pro dia a dia que eu me coloquei, eu acho que realmente era só porque eu era muito coitada, assim, sabe? Tipo, como se fosse uma coisa uau, assim. Ela merece. Ela Ela merece. merece. E você, amiga? Ai, amiga, que arraso. Eu acho. É que você falou isso de tipo, ai, coitadinha. Coitadinha dela também, danada do passado. Mas, tipo, eu ainda tô nesse lugar, entendeu? Tipo, como eu quero que o meu dia seja. Eu quero arrumar algum tempinho pra, tipo, tocar violão e teclado, pra ler meu livro e ter tempo de editar meus TikToks, meus vídeos de YouTube. Porque eu ainda tô nessa vibe. Eu sempre fui aquela criança que tava, tipo, sozinha na minha casa fazendo meu skincare. E agora eu vou passar meu hidratante. Eu gosto muito dessa marca. Eu Sempre fui amo. essa She's a pessoa. rockstar. Então, tipo, eu quero ter tempo de editar meus vídeos de YouTube, que inclusive, gente, eu estou postando, vou deixar na descrição caso vocês queiram ver. Sim, são E muito bons. meus TikToks, Ana que Lu, faz muito tempo Ana que eu Lu não é muito posto. lacre. Obrigada, amiga. Mas, tipo, quero, sei lá, ter um tempo pra arrumar coisas felizes no meu dia. E esse meu objetivo continua sendo meu objetivo.
objetivo. E às vezes tá tudo bem, né? Precisamos passar por isso. Mas dado esse tom meio deprê, vamos pra próxima. Amiga, de que hábitos eu quero me livrar? Ai, gente, esse eu realmente falhei miseravelmente, entendeu? Eu tava aqui, tipo, num papo alto astral demais, mas agora vamos pro baixo astral, que era diminuir meu tempo de tela. Gente, não dá. E assim, eu estava até falando disso, hoje eu fiz terapia, né? E aí eu tava falando com a minha psicóloga sobre isso, porque a gente tava falando sobre os meus hábitos alimentares e que eu como muito rápido. E a gente chegou à conclusão que isso tá muito ligado ao fato de que eu sempre estou vendo alguma coisa, tipo, um TikTok, um vídeo no YouTube, um filme, uma série, e que eu acabo não prestando atenção no que eu tô comendo, engulo comida e depois, tipo, fica por isso, sabe? E aí, a gente tá falando sobre essas mudanças de hábitos, tipo, ter hábitos mais saudáveis, enfim, e de diminuir o tempo de tela. E realmente, pra mim, é uma coisa muito difícil. E morar sozinha me fez ficar mais nas telas dentro de casa. Total, pra mim isso faz sentido. Porque às vezes eu me sinto sozinha e eu não percebia que tinha essa correlação. Mas eu falei isso pra minha psicóloga hoje, porque ela falou assim: Amanda, e que tal você, tipo, deixar seu celular num cômodo e ir pra cozinha comer sozinha? E eu fiquei tipo, mas aí eu vou ficar sozinha. E aí ela ficou tipo, você mora sozinha. Só que ao mesmo tempo, pessoas que moram sozinhas, 100% sozinhas, agora estou falando com vocês. Gente, dá um vazio muito grande ficar no seu silêncio da sua casa, assim, né? Tipo, só você e o seu prato de comida, tipo, eu achei meio deprê, assim. Aí eu fiz um combinado com a minha psicóloga de colocar música. Aí eu, tipo, eu vou poder comer ouvindo música, mas não vendo uma tela. E eu fiz isso hoje na minha primeira refeição e eu já notei uma diferença. E não foi nem ouvindo música, foi escutando um podcast da Kylie Jenner. Porque aí eu me senti participando. Therapist, sim. Ai, eu preciso muito escutar. Amiga, ela nunca vai falar nada sobre a vida dela, eu não sei nem o que você Não, tá eu amo esperando. Therapist, eu amo Jake Shane, Sim. ele é hilário. Sim, ele é muito engraçado. Ele é, tipo, muito um amigo gay, assim, que eu teria, sabe? Tipo, Juro, ele é meu amigo. com certeza. Sim. E eu acho que ele é mais novo que a gente, amiga. Amiga, He's ele a não é. baby. Não eu é? acho que sim. Deixa eu pesquisar agora, Não? amiga, eu tenho certeza que ele não é. Eu sou fã dele. Sério? Aham. Ah, tá. Ele tem 26 anos. Ah, tá. Eu Ele é achei meu que ele era mais bestie. novo que a gente. Eu sei da vida dele, amiga. Ah, tá. Não, eu assisti alguns episódios, eu não assisti tudo. É que tinha uma época que eu gostava muito de podcast. Mas voltando sobre o meu hábito, né? Então, meu tempo de tela tá altíssimo, alto como nunca, vivendo enlouquecidamente. E muito ansiedade. Ah, e também tem outra coisa. Eu tô sem Smart TV na minha casa, então só tem TV a cabo, tipo, Globo. E eu não assisto, tipo. Eu não assisto. Ô, Globo, Novela. é uma pessoa que nunca viu uma novela na vida. Eu nunca vi novela. Tipo, gente, a minha mãe não deixava, primeiro porque ela falava que era coisa de pouca vergonha quando a gente era criança. Então eu só via, tipo, desenho de criança. E, tipo, mano, pra mim nunca foi uma coisa que me pegou. Tipo, minhas avós assistiam, eu assistia com elas, mas eu não gosto de TV aberta. Então eu não assisto TV. Então quando eu vou assistir alguma coisa, eu assisto no meu celular, o que tá sendo muito ruim, porque eu tô sem computador. Também tem essa. Mas, enfim. Justificando o injustificável. Esse foi o hábito que eu não consegui. Não, amiga, deixar. antes de eu responder o hábito que eu quero me livrar, eu tô gravando um vídeo de YouTube que eu troco meu tempo de tela pelo meu tempo de leitura. Então, semana passada eu tive tal tempo de tela, cada dia da semana. Então, tipo, segunda-feira eu tive 1 hora de tempo de tela. Nessa segunda-feira eu tive que ler por 1 hora, entendeu? Amiga, você tem 1 hora de tempo de tela? Como isso é possível? Não, amiga, assim, porque eu tava fazendo meu detox. Aí, hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira passada foi o dia que eu baixei de novo minhas redes sociais. A mudança de tempo de tela é, estratosférica. Eu tava, tipo, com 1 hora de tempo de tela, 2 horas. Hoje eu tive 4. Eu não vou conseguir ler por 4 horas, mas eu vou tentar, entendeu? Nossa, ler por 4 horas é muita coisa. Tipo, dá pra você ler metade de um livro em 4 horas. Exato, mas, tipo, a teoria é, tipo, se eu tenho todo esse tempo pra mexer no meu celular, eu tenho tempo pra ler, entendeu? com Só que, tipo, certeza. quinta-feira passada eu escutei um episódio no Drive do podcast pra provar. Ah, é foda. E aí, pegou bastante do meu tempo de tela, mas tudo bem. Mas isso eu achei engraçado, que me fez ficar mais ciente do meu tempo de tela. Mas o hábito que eu queria me livrar era não levantar da cama assim que o alarme toca. Eu já falei aqui que eu enrolo muito. E eu continuo enrolando muito. Bom, agora, ainda na vibe dos hábitos, como... essa aqui é a sexta pergunta. Quais hábitos você queria cultivar em 2026? Ai, esses aí. Eu escrevi uma lista e tem alguns que cozinhar mais, já falei que não, tô. Me alongar. Gente, eu me alongava mais ano passado do que esse ano. Gente, ano passado eu prestei o AB e eu entreguei meu TCC, entendeu? Tipo, como eu tinha mais tempo pra me alongar no passado, mas tudo bem. Amigo, burnout veio aí. Voltar a escrever mais meu diário, também não. Meditar, nossa, aí eu fui ambiciosa demais. Voltar a tocar instrumentos com mais frequência, também não. Gente, que depressão profunda. Mas tá, vamos lá, vamos ver os seus. Ai, juro, tô me sentindo mal.
Mas o hábito que eu tinha colocado e que eu queria melhorar esse ano era o hábito da leitura. E acho que foi um hábito que eu já consegui consolidar melhor, assim. Gente, pra vocês que não sabem, tipo, eu leio pouco. Tipo, naturalmente. Eu queria ler muito. Eu gosto muito de ler, eu já li vários livros. Quando eu era adolescente, eu lia bastante. Mas depois que eu entrei na faculdade, vou ser bem sincera, minha vontade de ler coisas diminuiu bastante. E eu acho que isso foi bem impactado. Não foi nem porque eu fiz direito que eu tinha que ler muita coisa, não. Foi bem impactado pelo TikTok, assim, sabe? Pela dopamina barata, que o Instagram também, porque o Instagram ele Sim. teve várias redefinições que me pegaram muito. Então, acho que isso impactou muito. Mas ano passado eu comprei um Kindle. E foi, tipo, na metade do ano. E aí, ano passado eu era uma coitada, lembram, né? Então eu não lia. E aí, esse ano, tipo, eu coloquei o hábito da leitura e eu consegui consolidar ele bem, assim, na minha rotina. Mas eu estou fazendo uma coisa que eu não me orgulho muito, que eu estou lendo livros que eu não me orgulho. Mentira, eu me orgulho, mas eu não me orgulho muito da pessoa que escreveu, entendeu? Quais você tá lendo? Mas eu tô relendo Harry Potter. Ah, tá. E aí, por isso que é a bomba, entendeu? Só que eu não estou defendendo a J.K. Rowling, mas eu queria comentar que o Kanye West anunciou que ele vai fazer 2 shows e eles todos esgotaram e ele ganhou, tipo, 15 milhões de dólares e ninguém fala nada sobre isso, entendeu? E aí, e aí eu acho muito foda que, tipo, toda vez que alguém fala da J.K. Rowling vira um puta top. Não estou defendendo. Uhum. Mas, tipo assim, gente, o Kanye West é, tipo, entendeu? Tipo, ele fez declarações, tipo, horrorosas. E ninguém Ô, falou Rafa, sobre isso. blipa aí, velho. Mas eu só queria fazer esse disclaimer. Mas enfim, por que que eu estou fazendo isso? Porque vai lançar a série, né? E tipo, gente, eu vou ter que assistir. Porque foi minha infância, tipo, e enfim, eu estou muito nessa vibe agora. Mas daqui a pouco eu vou começar a ler e próxima leitura vai ser Vertigem da Lela Brandão, que vai ser lançado. Gente, sim, comenta. Eu e a Amanda, a gente comprou o livro. As duas juntas, assim, antes da gente começar a gravar. A gente vai ser uma das primeiras pessoas a ler. E vocês também vão ser, a gente quer saber. A gente quer muito conversar com vocês também sobre o livro quando ele sair. Exato. E a ideia é talvez fazer, tipo, um clube da cultura forçado, que nem a gente sempre escolheu as coisas que a gente ia fazer, pra fazer um episódio sobre. E, enfim, pras pessoas que escutam a gente que não conhecem a Lala Brandão, que eu já acho meio impossível, porque a gente fala dela em todo episódio. Uhum. Ela é uma diva master, que ela tem o podcast dela, Gostosos Também Choram, que a gente ama muito, a gente é muito fã dela. E é um livro que, enfim, acho que vai ser bem interessante. Ele tem várias. É bem voltado, tipo, tem uma análise meio psicanalítica sobre o que é ser mulher, tipo, o delírio coletivo que a gente tá vivendo hoje em dia, principalmente com relação aos nossos corpos e as formas de controle. E eu tô muito animada pra ler esse livro, porque eu acho que vai ter muitas camadas. Ela é uma mulher muito inteligente, que eu admiro muito. Uhum. E é isso. Quem sabe, né? Quem sabe um dia ela vai ser convidada aqui. Aí, ó. Gente, Amanda, véi. A gente tem que Aí falar ela mais zerou a alto vida. isso. Gente, eu vou falar. Eu quero muito fazer uma coleção de camisetas do podcast. Talvez a gente faça acontecer mesmo sem a Lela Brandão, mas eu queria fazer uma coleção Com com ela, ela, Brandão. né? Vai Ela. ser roupas confortáveis. Exato, roupas confortáveis pra mulheres, entendeu? E tipo, eu quero que ela adote oficialmente a gente como filhas. Cadê? Pra ontem isso acontecer. Mas não, pode ser que, Sim. enfim, que as blusas que eu quero lançar, lancem mesmo sem a Lela, porque eu quero muito que isso aconteça também. Isso é um objetivo pra Sim. esse ano. Mas Sim! contem também pra gente, vocês usariam uma blusa temática ou só mais uma coisa? Seria um design bonitinho, tá, gente? Não é um design, só mais Exato. uma coisa, ponto pode. Não, coisas Não, bonitinhas. exato. Vocês veem Tipo, uma nessa coisa que capa, você ela é linda. poderia usar e as pessoas vão ficar curiosas, entendeu? Elas Exato, vão exato, gostar. Tipo, ai, da exato. onde que é a sua blusa? Aí você, tipo, Só mais uma meu coisa. podcast favorito. É. Mas tá, próxima pergunta, amiga. Essa é uma ótima pergunta, que eu gosto muito dela. Como eu quero me lembrar de 2026? Antes de você responder, eu acho que, tipo, essa é a pergunta que tem que nortear, assim, todas as suas Sim, decisões, assim. Mas pode sim. falar. Meu, assim, eu acho que, tipo, eu estou caminhando muito pra isso, porque eu falei que eu queria muito lembrar como um ano feliz, sabe? Um ano que, tipo, Divertido. é divertido, exato, que ia ser leve, enfim, e tá sendo pra mim. Óbvio que, tipo, assim, o que eu acho que, fazendo um disclaimer, assim, pode ser que se tivesse outra pessoa me passando pela mesma situação que a minha, talvez não visse da forma leve que eu estou vendo esse ano, talvez. Por conta, tipo, da minha experiência passada, assim, sei lá. E eu acho que é tudo questão de perspectiva, sabe? Tipo, que nem eu falei, eu tô num programa de trainee e eu estou rotacionando, tipo, com várias pessoas. A minha turma, por exemplo, são 30 pessoas diferentes. E eu vejo que algumas estão muito estressadas, tipo, porque é uma carga muito pesada de trabalho, mas o que eu acho muito legal é que eu vejo muito
propósito no que eu tô fazendo. E eu acho que quando você vê propósito no que você tá fazendo, as coisas tendem a ficar mais leves. E eu tô abraçando muito, tipo, todas as oportunidades que eu tô tendo. E é algo que me deixa muito entusiasmada, sabe? Então, acho que, tipo, que mudou muito, tipo, 2025. Óbvio que assim, não, mudou 100% o ambiente, óbvio, eu trabalhava em um lugar muito ruim. Mas assim, esse ano eu acho que é muito também a questão de um amadurecimento meu também, sabe? Porque eu acho que consegui ver as coisas de forma mais leve e, tipo, entender que é isso, a vida vai ter altos e altos baixos, vai ter dias bons, dias ruins. Mas o que importa é, tipo, cara, a gente continuar tentando, a gente ir lá e vendo valor nas coisas, enfim. Eu não sei quanto tempo vai durar essa minha positividade, mas eu espero que pra sempre, porque tá sendo muito bom. Eu nunca fui uma pessoa muito positiva, eu sempre fui muito estressada, que nem a Ana Lu falou, tipo, eu sou a pessoa que se estressa com pequenas coisas, de verdade. Tipo, a Ana Lu, boazinha comparada a mim, entendeu? Então, acho que tá sendo legal, porque eu acho que eu tô amadurecendo nesse sentido, sabe? Tipo, acho que eu estou mudando de perspectiva mesmo pra minha vida mesmo, sabe? Tipo, não é só uma fase. Então, acho que o ano de 2026 tá sendo um ano que, não de amadurecimento, mas de eu ter noção de que eu amadureci, sabe? Tipo, uma coisa meio assim. Então, Entendi. é. Amiga, eu gostei muito dessa resposta. Eu lembro que eu gostei quando você deu ela no episódio de Objetivos para 2026. E eu gostei do que você falou agora de novo. Eu acho que você querer lembrar de um ano como divertido é um ótimo norte, assim, pra como você. Para as decisões que você vai tomar naquele ano pra tornar ele um ano divertido. Eu lembro que quando eu escrevi meu objetivo, como eu quero me lembrar de 2026, eu não tava pensando exatamente nisso. Mas eu com certeza vou pensar nisso em como eu quero que o meu 2027 seja, por exemplo. Sei lá, ver o que eu escrevi aqui me lembra muito da época que eu tava passando no final de 2025, entendeu? Então eu coloquei me defender mais. Porque 2025 foi um ano que. Ai, gente, eu Babado. apanhei por não ter me defendido em situações, entendeu? Então, eu definitivamente aprendi a. Pô, não dá pra deixar as pessoas passarem em cima de mim assim. Eu coloquei como ano de sucesso do podcast, como ano de boas viagens. E, enfim, eu ainda quero que seja um ano de sucesso pro podcast. A gente tá trabalhando pra isso. Inclusive, você já compartilhou só mais uma coisa. E como ano de muitas boas viagens, esse ano, gente, eu não vou fazer nenhuma grande viagem. Ano passado eu fiz uma grande viagem e eu sou patricinha o suficiente que, tipo, eu geralmente sempre faço uma grande viagem por ano. Mas esse ano eu não vou fazer. Então eu queria fazer muitas viagens pequenas, entendeu? Então, pegar um final de semana, ir pra praia e. Só que eu não tô me organizando pra fazer isso, mas eu queria muito parar e organizar uma viagem que eu acho que isso me faria bem pra minha alma, entendeu? E faria com que 2026 fosse um ano mais divertido. Sim. Nossa, gente, ano passado eu tava tão surtada que eu peguei uma das minhas melhores amigas, a Vanessa, e falei, cara, foda-se, a gente vai pra umas cavernas. Tipo, e a gente pegou o final de semana X e a gente foi pra umas cavernas, entendeu? E, tipo, foi muito incrível. Assim, foi um ano péssimo, mas eu acho que, tipo, viajar realmente abre muitos horizontes, assim. Não sei. Principalmente quando a gente tá num mindset, assim, ruim, quando a gente viaja, a gente, tipo, sai desse lugar e a gente Exato. volta com outra cabeça, assim. Então Cara, eu é. lembro que. Eu e a Amanda, a gente já comentou isso no podcast, que a gente foi viajar pra praia no final de semana. E, sei lá, eu lembro de estar lá na praia. Eu acho que a gente comentou isso brincando. Tipo, nossa, nem acredito que amanhã eu vou estar sentada num escritório trabalhando. Mas parece que é outra vida, é outra realidade. Quando você tá Sim. na praia, sentada numa cadeira, tomando um açaí, tipo, você não se imagina sentada numa cadeira fechada no escritório em São Paulo, entendeu? Parece outra realidade. É muito importante você fugir disso de vez em quando. Sim, Acho, sim. acho um ótimo objetivo. Vou realmente colocar em prática. Eu vi uma pessoa, tipo, no TikTok. Aí, ó, o TikTok tem umas coisas boas também. Mas que era uma pessoa de fora de São Paulo que veio mudar pra cá. E aí ela falava assim: quantos anos você tinha quando você descobriu que pra não surtar em São Paulo você precisava de um final de semana por mês no Guarujá? E eu olhei e falei, tipo, Uhum. mano, diva, é exatamente isso. Ela falou: cara, o Guarujá é do lado, é super perto. Você pode fazer bate e volta, que é tipo ir e voltar no mesmo dia. E você vai pra praia. Tipo, você vê o mar, entendeu? Você vê. Isso realmente é uma coisa que eu queria muito fazer, assim, sabe? Tipo, eu tava até organizando com os amigos Amiga, meus vamos do planejar. trabalho. Vamos, exato. Porque, tipo, fazer isso uma vez por mês, de ir pra praia. Tipo, Uhum. a gente mora perto do litoral, sabe? Assim, tendo pessoas que moram mais pro interior é mais difícil. Mas, assim, pra gente que, tipo, cara, consegue. E, assim, é pegar um ônibus no Jabaquara e é 50 minutos tá no Guarujá, tipo, meu, sabe? Não Vapo. tem desculpa. Exato. Exato. Bom, vamos pra próxima, amiga. A próxima também é uma grande. Qual o maior objetivo de 2026? O que você anotou? Me mudar, né, gente? E foi aí Oh. que eu lacrei.
Lacrou demais, amiga. Eu não sei se você tem noção o quanto você lacrou, tipo, de se mudar em abril. Não, eu não imaginava. Tipo assim, eu imaginava que eu ia fazer esse movimento esse ano, eu não sabia como e quando. E era um projeto que eu tinha muito pro segundo semestre. Tipo, eu falei, primeiro semestre eu vou economizar, vou guardar dinheiro e depois eu vou ver, tipo, e tal. Só que não foi assim. Vocês já ouviram um episódio de Saindo de Casa. Foi, tipo, uma decisão, assim, muito rápida que eu tomei e corajosa. Eu acho que foi muito corajosa. Agora que naquele episódio que a gente gravou, eu ainda não tinha pago nenhuma conta. Agora que eu já paguei as contas, eu acho muito corajoso o que eu fiz de verdade. Mas, ao mesmo tempo, tô super feliz, super realizada. Teve um dia que eu tava tomando banho, faz tipo uma semana, assim, sei lá, eu tava passando por uns problemas familiares. E aí, eu tava, tipo, tomando banho e falei assim, cara, mas eu estou tomando banho no meu chuveiro, tipo assim, da minha casa, que eu pago com Uhum, o meu dinheiro do meu trabalho. Tipo assim, ninguém vai me tirar isso, sabe? uhum. Então é uma paz, assim, absurda. E esse foi, tipo, o grande objetivo que eu conquistei em Paz 2026. terrível. E você, amiga? Eu coloquei fazer o podcast crescer. Gente, eu já falei aqui o quanto eu sempre quis ter um podcast, eu amo podcast. Ultimamente eu não tô escutando tanto podcast. Eu tô lendo uma série de livros muito grande, eu tô escutando muito audiobook. Então meu tempo pra Hum. podcast tá mais limitado. Você gosta de Mas audiobook? Aonde você escuta? eu amo audiobook. Vou fazer uma propaganda aqui pro nosso não amigo Jeff Bezos, mas eu escuto Audible, que é tipo um Hum. negócio de audiobooks da Amazon. Partindo pra próxima. Grande tema de 2026. O que você tinha colocado? Determinação, sucesso, tomar controle da minha vida e viagens. Eu acho que isso do tomar controle da minha vida é que. Eu já falei, né, que na minha vida adulta, esse controle da vida adulta me pegou muito desprevenida. Porque eu, pelo menos, sinto que eu segui muitos roteiros ao longo da minha vida. Como criança, eu não tomava muitas grandes decisões. Então, agora, ver que eu tenho completa autonomia sobre, tipo, o meu futuro é meio desesperador. E nesse começo da minha vida adulta, eu acho que eu comecei esse ano ficando, tipo, o que tá acontecendo, entendeu? Parece que, tipo, as coisas aconteceram comigo e eu não aconteci com as coisas, entendeu? Então, esse era um ano que eu queria realmente botar minhas prioridades em dia e descobrir o que eu quero, entendeu? Porque eu terminei ano Sim. passado ficando, tipo, meu, o que tá acontecendo? Não sei se é isso que eu quero. Então, esse ano, eu acho que eu vou deixar isso mais pra uma resolução, assim, pro final do episódio, eu falar como tá sendo esse ano. Mas esse ano eu acho que é muito um ano de crescimento, de autoconhecimento também, descobrir o que eu quero da minha vida, entendeu? Então, acho que é meio isso, mas eu acho que sim, tá meio por isso o grande tema de 2026 até agora. E o seu, amiga? Ai, gente, o meu foi assim, né? Tadinha. Ela achou que ela ia lacrar, ela não lacrou, o mundo lacrou com ela. O meu era, tipo, com relação a. Ai, gente, né? Os padrões de beleza, a magreza, Hum, o Ozempic, o Monjaro. E, tipo, né? Tá pior, né? Tipo assim, tá cada dia mais pior e mais pior, aí é pior mesmo. Tá cada dia pior e, enfim, muito triste, tipo, de verdade, assim. Acho que, sei lá, talvez a Amanda que tava naquela época era até mais ingênua que eu acho que eu sou hoje. E eu escutei uma coisa que ela falou no episódio, amiga, não sei se você escutou. os Mas recentes que eu não tô assim, escutando muito. nossa, amiga, ela falou uma pedrada muito grande num Uhum. episódio que ela fala, não seja songamonga. O título é péssimo. Aham. Ela é muito ruim pra título de episódio, mas os episódios que tem os piores títulos são os melhores. Eu não sei explicar. Tipo, Uhum. e Esse aí, episódio não me fez ter muita vontade de escutar. exato, quando eu vi, só que aí quando eu vejo que é um episódio de mais de uma hora, eu falo, a diva lacrou alguma coisa. Entendi. E aí, enfim, era sobre, tipo, ela falar das mulheres que. Vou dar um contexto rápido, mas já vou concluir. Das mulheres que são muito boazinhas e que são muito permissivas. E aí ela fala muito sobre isso. E, tipo, sobre as mulheres que não querem ocupar os espaços que elas têm que ocupar. Uhum. E aí ela falou sobre a questão da magreza e do corpo. E aí ela falou um negócio que, cara, tipo, real. Quando ela falou isso, eu falei, cara, a diva é revolucionária. Que ela falou assim: ela falou, eu quero que vocês pensem em todas as espécies de animais agora na cabeça de vocês. E aí ela falou assim: na cabeça de vocês, se vocês olham pra um cachorro, dois cachorros. Um tá, tipo, mais gordinho, assim, e o outro tá, tipo, magro e esquelético. Com quem você vai se preocupar e o que você vai fazer com esse cachorro magro e esquelético? Tipo, a impressão que você vai ter é o do quê? De ser uma pessoa doente, né? De ser um totozinho doente, que, tipo, um bichinho que precisa de comida, que precisa de aconchego, enfim. E isso vale pra qualquer espécie de animal, menos a espécie mulher. E aí, quando ela falou isso, eu fiquei, tipo, caralho, é verdade. Tipo, se você olhar pra qualquer animal da natureza e você ver os ossos dele aparecendo, você vai
vincular isso a uma doença, uma fragilidade, uma vulnerabilidade. E pra mulher, não. Isso é visto como uma coisa bonita. Mas será que realmente é bonito? Ou será que, tipo, não, é realmente pra nós acreditarmos que isso é bonito, mas tem uma estrutura por trás que quer que a gente faça, que a gente pareça frágil e doente e vulnerável, entendeu? Sim. E quando ela falou isso, eu fiquei tipo, diva, you got it. Tipo, como assim? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Uhum. E aí, enfim, sei lá, ela falando isso, eu fiquei tipo, caraca, é verdade. E eu vejo que realmente esse ano as pessoas estão muito totó da cabeça, tá, tipo, todo mundo muito magro, muito preocupado com isso, tipo, isso sempre é um tópico muito forte, tipo, é muito difícil você se blindar desse tipo de conversa sendo mulher, e é muito triste, e eu não sei pra onde que Uhum. isso vai, porque as canetinhas não vão parar de existir, e tá cada vez surgindo uma nova, e aí tem uma melhor, e aí outra que é melhor, sei lá, né, tipo, e a gente tá vivendo uma anorexia coletiva, porque é bem isso que tá acontecendo, tipo, as pessoas falam, ah, não tem efeito colateral, não tem efeito colateral, mas tem efeito colateral mental, psicológico, sabe? Tipo, uma pessoa que depois muda completamente, tipo, como ela se vê no espelho e os hábitos dela por conta de um medicamento, tipo, né? Pesei um pouco o clima, mas era esse o tema que que eu acreditava que tinha que ser de 2026. É o grande tema, mas não do jeito que eu esperava que fosse. Enfim, né? Não podemos desistir. É difícil. Sim, amiga. Mas é isso. Eu acho que a gente tá deixando meio baixo alguns tópicos aí em relação ao corpo, que, não sei, agora é tipo, ai, descansa, militante. Mas não, vamos voltar a militar. É. Mulheres, vamos, galera, mulheres, girl Exato. power. Eu não acho nem que é só, tipo, militar, eu acho que é se abraçar, sabe? Sei lá, é muito Sim. difícil. Tipo, eu acho que é muito solitário, tipo, não falar sobre isso, sabe? Porque é Mas uma coisa militar que eu digo todas. problematizar, entendeu? Exato. Não, exato, com certeza. Acho que, tipo, tem que problematizar. Vocês sabem Mas que eu eu queria. problematizo. Exato. Eu queria fazer um comentário. Nada a ver com isso, amiga. Desculpa. Mas você Pode. falando do episódio da Lela, eu lembrei. E é uma coisa que eu admiro muito nela e que eu vou colocar como um dos meus objetivos pro resto do ano. Que é que eu admiro muito como ela ilustra as ideias dela. Ela explica as ideias dela de um jeito muito acessível. Ela, tipo, essa história dos Uhum. animais. Ela ilustra de um jeito que o pensamento dela fica muito mais claro. Por isso que eu tô muito Sim, animada também pro livro dela. Isso é uma sim. coisa que eu queria muito implementar nas coisas que a gente fala aqui. Que eu sinto que a gente fala coisas muito valiosas, mas às vezes a gente podia ilustrar elas de um jeito mais Lela Brandão, entendeu? Eu acho que ela é uma ótima Sim. inspiração nesse sentido. Mas acho que eram essas as perguntas, né, amiga? Era só tudo isso, gente. Só tudo isso. Amiga, você quer fazer, tipo, um comentário final sobre seu 2026, como ele tá sendo até agora? Ah, posso fazer. Bom, gente, meu 2026 tá sendo incrível, assim, eu tô gostando muito, eu tô muito feliz, muito realizada. Óbvio que, assim, não é um ano perfeito, tem muitos desafios que eu tô passando, mas eu acho que tá sendo mais interessante que eu acho que eu tô muito consciente dos desafios que eu tô passando, sabe? Uhum. Tipo, às vezes tem certas coisas que fogem do meu controle e que é muito difícil, enfim, lidar, enfim. Mas eu acho que eu estou consciente no sentido, tipo, tá, o que que a Amanda vai fazer agora? E eu me sinto no controle da pessoa que eu sou. E eu acho que tem muito a ver com essa questão do amadurecimento e isso faz com que esse ano seja muito bom pra mim. E é isso, tipo, não sei o que que vai ser, pode ser que aconteça uma bomba e eu termine esse ano falando que foi o pior ano da minha vida, mas por enquanto tá sendo um ano muito bom pra mim. E você, amiga? Eu já falei, né? 2006 tá sendo um ano um pouquinho difícil pra mim. Em parte por situações que até eu mesma me coloquei, mas conforme eu falei, esse é um ano de. Eu não sei, eu não tô vendo esse ano necessariamente como, sei lá, um ano perdido. Às vezes eu sinto que até, sei lá, 2026 eu sempre falei que o pior ano da minha vida foi, sei lá, 2018, eu acho, 2019. Algum ano aí do meu ensino médio. Que pra mim era tipo. Gente, meu ensino médio, até hoje eu vejo meio. Não como anos perdidos, porque eu fiz várias amigas incríveis e isso foi realmente coisas maravilhosas que eu ganhei desses anos. Mas às vezes algumas experiências que eu ficava tipo, cara, eu não ganhei nada com isso, entendeu? Foi só dor e sofrimento. Mas eu olho pra 2026 e eu fico tipo, cara, não é que eu não tô ganhando nada, entendeu? Eu lembro que eu tava falando com uma amiga minha do intercâmbio, a Anissa. E ela ia fazer 24 anos. E eu tava tipo, cara, eu quero saber todos os seus conhecimentos que você coletou ao longo dos seus 23 anos pra eu aplicar pra minha vida enquanto eu ainda tenho 23 anos. E aí, enfim, a gente conversou um pouco e eu fiquei tipo, cara, eu acho que eu vou lembrar dessa idade, 23 anos, como sendo uma idade de dores de crescimento. Eu não sei se os pais de vocês usavam essa expressão quando vocês eram crianças. Mas eu tinha dor na perna, assim, e eles ficavam tipo, é só dor de crescimento. Então, eu acho que essa minha idade, 23 anos, vai ser, sei lá, uma idade de crescimento. E apesar de difícil, é valioso. Tem coisas, gente, não valiosas também que já aconteceram esse ano. Tipo, só coisas tristes, me deu coisas que eu tive que passar. Mas. Então, isso, claro, vai marcar 2026 como sendo um ano difícil. Mas eu tô vendo valor nessa dificuldade. E isso é uma coisa que importa, entendeu? Eu tô vendo, enfim, como eu vou ganhar com isso. E pensando também em futuras mudanças, né, que eu vou querer pra minha vida. Porque também não quero ficar em um buraco pra sempre. Mas é importante aprender com o buraco. Você não está num buraco, amiga, mas é isso.
Importante a gente não desistir também, entendeu? Exato. A gente vai seguindo. Mas, Exato. amiga, só mais uma coisa. Qual que é a sua música da semana? Ai, amiga, eu tô numa fase tão, tipo, tenebrosa pra música. Eu lembro que esses tempos você tava Sério? numa fase tenebrosa pra música. Sim. Eu vou falar. Minha música da semana vai ser uma que eu escutei hoje, assim, aleatoriamente no trabalho. Eu tô escutando essas playlists aleatórias que o Spotify faz, sabe? Outro Atardecer, do Bad Bunny e De Marias. É uma ótima música. Muito boa. Mas não é uma música que eu escuto geralmente, entendeu? Essa música que eu escutei hoje, eu fiquei tipo, caraca, música boa. E foi isso, entendeu? Boa, amiga. E qual a sua? Bom, a minha era uma música que eu não escutava há muitos anos, mas que eu escutei porque o Spotify lançou aquela playlist lá de 20 anos, e aí eu vi as músicas que eu escutava, tipo, com mais frequência, enfim, eu escutei a playlist inteira, porque realmente eram músicas que eu amava, né, então, tipo, incrível. E aí tinha uma música que eu não escutava há muito tempo, que é da SZA, sabe, de Good Days. Ela tem várias músicas muito famosas, eu não tô lembrando mais outras, mas enfim. Ela tem um álbum que é, tipo, um dos meus álbuns favoritos, que ela lançou em 2017, que foi quando eu conheci ela, que se chama Control, e tem uma música que eu amo muito, que se chama Drew Barrymore. E, tipo, Eu gosto essa dessa. música é muito boa, e aí eu lembrei dela, porque eu não escutava ela há muito tempo. Tipo, tem duas músicas nesse álbum que eu gosto muito, que é essa, Drew Barrymore e Supermodel. E 20 Something também, 20 Something é muito boa. Mas, tipo, esse álbum inteiro, ele é perfeito, assim. E aí, hoje eu só escutei essa música. Tipo, só escutei essa música. Aí eu vi o clipe, aí eu fiquei muito nostálgica. Eu fiquei tipo, ai, gente, eu amava tanto essa música. Então, essa vai ser a música da semana. Amei, amiga. Mas bora pros recados finais? Bora pros recados finais. Gente, vocês já sabem, né? Primeiro, se você está escutando a gente no Spotify ou no YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo ou avaliar a gente no Spotify com 5 estrelinhas. Também comentem as músicas da semana de vocês, quem sabe elas vão aparecer aqui. Ana Lu tá precisando de indicação, às vezes eu tô precisando de indicação, entendeu? O que tava na sua playlist do Spotify? Qual foi a sua música mais escutada? Sigam a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Instagram e no TikTok como só mais uma coisa.pod. No Instagram a gente tem os posts temáticos sobre os episódios, então, tipo, as frases de efeito, o que foi tratado no episódio, é legal pra compartilhar também, às vezes tem uns posts bem legais. No nosso TikTok a gente tem os cortes do podcast, que se vocês quiserem compartilhar com um amigo, alguma coisa, os trechos que a gente acha mais legais aqui do episódio. Eu e a Ana Lu que selecionamos os cortes, então é bem, tipo, momentos que a gente acha Personalizado. legal. Exato. Não é uma coisa, não é uma IA, entendeu? É uma pessoa que fez isso. E hoje em dia isso é muito raro. A gente tem a nossa comunidade no WhatsApp, que nem a Ana Lu falou, que é por onde a gente vai disponibilizar até o link aqui do formulário para vocês preencherem de 2026. Lá tem todos os recados e as novidades do podcast que vocês podem acompanhar por lá, então não esqueçam de entrar. E às vezes a gente também discute título de episódio, como que a gente vai seguir, tema, então fiquem por lá. A gente tem o nosso episódio de conselhos, a gente tem um formulário, então se você tiver algum conselho que você queira que a gente comente, coloca lá, porque isso pode ser um episódio futuro, a gente pode estar respondendo a sua pergunta. O nosso Clube da Cultura, ele está meio parado, mas a ideia é a gente trazer ele de volta, principalmente com o livro da Lela. Acho que vai ser um livro muito legal, assim. E se vocês tiverem alguma sugestão também, que vocês acham que seja legal da gente trazer aqui pro episódio, também estamos super abertas, não deixem de comentar. E eu acho que é isso, amiga. Mais alguma coisa? Nem nada a adicionar, amiga. A gente lança episódios toda quinta-feira, então a gente vê vocês quinta-feira que vem. Até! Tchau!